A vereadora Maria do Carmo, na sua exposição na Câmara dos Vereadores para defender o projeto sobre alteração de datas das comemorações municipais, ela disse que houve o apoio dos padres. O senhor apoiou esse projeto? Então, Flávio e todos aqueles que nos acompanham aqui pela TV Cultura, a vereadora me procurou, né, uns dias atrás, inclusive num dia tarde, eu prontamente atendi, e a hora que ela me expôs, né, o que eu disse é que a minha paróquia é a padroeira Nossa Senhora Aparecida, então lá o vereador não consegue legislar porque é nacional a padroeira. E que isso deveria ser um assunto a ser acordado com o Padre Joel, né, e toda a paróquia São José. E o que o Padre Joel e a paróquia São José determinasse era o que eu apoiaria. Então, em nenhum momento eu disse que, enquanto padre, eu estaria apoiando a mudança da data, até porque eu achei um pouco a proposta estranha, né, dessa mudança. Então, o que eu disse foi que deveria ser consultado o Padre Joel, que na época estava em Roma. Né? Então, foi até surpresa a hora que entrou o processo, sem ter sido, né, primeiramente, consultado, né, o Padre Joel, que foi consultado a comunidade, sem uma audiência pública, mas que de fato fosse convocado, né, todas as lideranças da igreja, né, todos os membros para isso. Então, não houve um apoio dos padres, né? Houve apenas uma consulta, e uma consulta da qual, na minha parte, eu fiquei esperando a decisão que viesse da paróquia São José. E a paróquia São José, como o padre Jorge deixou bem claro, precisa da data, querem celebrar o feriado nesse dia, e é um direito nosso que já foi conquistado, um direito da comunidade, e é o padroeiro universal da igreja, o padroeiro da cidade. Né? Então, não houve um apoio, pelo menos da minha parte, acredito também dos outros padres, né, quanto a esse projeto, e dos empresários que participam da minha paróquia, dos comerciantes também, a maioria já que eu procurei, já relataram também que nem sabiam desse projeto e nunca pediram, não é interesse deles isso, e que celebram sim, né, o feriado, celebram o padroeiro, né, e não tem interesse com essa mudança, não beneficiaria em nada, né, os seus comércios, as suas atividades. Na oportunidade que a vereadora o procurou, ela disse que consultaria o Padre Joel? Isso, ela falou que ia consultar todos os padres, estava consultando, inclusive eu passei o nome dos outros padres, os telefones e tudo, mas como o Padre Joel estava em Roma, não sei se houve um equívoco em apresentar antecipadamente, né, mas não seria apenas a consulta do padre, né? Eu acho que o Padre Joel fala em nome da comunidade, mas tem todo um conselho pastoral, tem toda uma história por trás, né? Então não é algo tão simples para legislar assim. E depois, com a chegada do Padre Joel, aí que eu me lembrei, né, quando eu assisti a sessão da Câmara, que foi inclusive aquela sessão mais polêmica, e me lembrei e disse ele, foi procurado? Aí que ele lembrou que não foi procurado, né, e foi, né, ver a que pé estava, já estava quase sendo aprovado, né, ou se já não tinha sido aprovado, e conseguiu, né, um pouco ver como que estava essa questão para a gente tentar reverter um pouco essa situação e deixar o santo quieto, como diz o Padre Joel, e retomar as atividades pastorais aí da cidade, o tríduo, a novena do padroeiro, e celebrar dignamente essa festa de São José, que é o padroeiro da cidade e o patrono universal de toda a igreja, o padroeiro também de toda a igreja do mundo. Como o senhor vê, a mudança de datas comemorativas, quando as pessoas se preocupam muito mais com o dia de ter de folga, né, porque você alterar uma data e querer colocar numa segunda-feira, porque você está visualizando o dia de folga e não visualizando o que está comemorando. Como o senhor vê, não só nessa questão de São José, mas a questão também de outras datas. Isso não estaria se perdendo, porque vai acabando no esquecimento, não é? Isso, para aquilo que é um feriado religioso, por exemplo, a TV Cultura até fez a reportagem lá do nosso Corpus Christi. Então, o que nós trouxemos de volta? A confecção do tapete. A família está na rua, a família está preparando o tapete, algo que é tradição católica. Feriado do 7 de setembro, um desfile cívico, a tradição, trazer de volta, né, o patriotismo, aquilo que é próprio também do símbolo do nosso país. E os feriados eles devem ser celebrados e vividos. E hoje não, o feriado está sendo trazido para muitos como o dia da folga, o dia do descanso, ou ainda uma mudança dessa beneficia o poder público, né, os servidores públicos e as escolas apenas. Porque o mercado ele vai abrir, independentemente se o feriado for sábado, se o feriado cair na quinta, na quarta ou na segunda, não vai alterar em nada. A empresa não vai desligar o seu maquinário na quarta-feira, na segunda, vai continuar trabalhando do mesmo jeito as grandes empresas. Então, assim, é um feriado que vai beneficiar apenas aquele que gosta de ir para um sítio final de semana, aquele que vai para uma chácara, aquele que é funcionário público. Emendar um feriado. Aquele que gosta de emendar o feriado, né? Então, E o feriado em si ele deveria ser vivido, né, ser respeitado, ser valorizado, não só o religioso. Né? Então, todos os feriados, né, deveriam... É uma vergonha nós não termos, por exemplo, um desfile de 7 de setembro, né, o aniversário da cidade, celebrar o aniversário, celebrar uma cidade com tantos desafios, com tantos problemas que nós temos, por que não celebrar, por que não, né, viver essa data? Então, trazer um pouco o sentido do feriado, senão não tem sentido a gente parar tudo para apenas descansar. É melhor nem parar, né? Melhor nem parar, a gente já tem um final de semana para isso, domingo que é o dia do descanso. Exato.